Fazer compras para si mesma melhora o humor? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegamos ao momento Alura. Querido ouvinte, querido ouvinte. Você quer dar um verdadeiro mergulho no mundo da tecnologia? Migrar para uma nova carreira? Aprofundar-se nessa carreira? Então assine Alura agora mesmo. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar em uma plataforma que respira tecnologia. Na Alura, você terá acesso completo ao conhecimento, onde e quando você quiser, com novos cursos todas as semanas. E ainda tem vantagem. Ouvinte Naruhodo tem desconto especial. Mas para isso é preciso acessar a seguinte URL. Anota aí. alura.com.br/promoção/Naruhodo. Nesse endereço, além do desconto especial, você vai conhecer histórias reais de transformação de pessoas que estudaram na Alura. Então, repetindo, acesse alura.com.br/promoção/Naruhodo. Altair, temos pergunta de uma ouvinte, Altair. Uma pergunta sobre uma coisa muito comum da sociedade moderna, mas é uma coisa já que possui um diagnóstico desde 1892, sabia, quem? 1892, Altair? Pois é, não é um problema moderno, ele só aumentou a prevalência, mas já é conhecido desde o início da sociedade capitalista moderna. Olha só... A pergunta, Altair, veio da Márcia Langer Ribeiro, que é gerente de recursos humanos de São Paulo, capital. E ela diz o seguinte: olá meninos, obrigada pelo Naruhodo, a melhor companhia para me sentir inteligente e instigada a querer saber mais sobre o mundo. Fico impressionada com o quanto de informação consegue transmitir por episódio e ao mesmo tempo com tamanha didática. Adoro as narrações do Ken Fujioka e sua voz agradável, das edições certeiras do grande Reginaldo, e a sagacidade do Altair de Souza. Parece mesmo que ele estuda muito para cada episódio. Eu fico me perguntando como ele consegue fazer isso. Eu também não sei. Olha só, obrigado pelo meninos. Obrigado pelos elogios, né? E ela inclusive complementa aqui dizendo que parece que o Reginaldo insere as risadinhas bem na hora que ela também tá querendo rir. Eu concordo. O Reginaldo manda muito bem. É muito sensível a edição dele. Reginaldo, ele é o nosso mosqueteiro. É tão bom pra nós. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. E ela continua aqui, Altair. Sem mais delongas, vamos à pergunta. Vira e mexe, eu gosto de comprar coisas para mim mesma, sobretudo quando termino um projeto ou quando tenho uma reunião importante ou ainda uma meta pessoal que bati. Tem pessoas que esperam a semana toda para ter o famoso happy hour no bar. Eu, como ser antissocial, fico em casa, esperando quando termino um projeto e sinto que mereço um presente. E me compro alguma coisa, uma roupa, um livro ou outro cacareco. E de fato me sinto bem com isso. Mas fiquei pensando se isso tem algum malefício a longo prazo. Será que isso pode viciar? E será que isso pode ser um problema para as minhas finanças se eu tiver esse tipo de comportamento indulgente muitas vezes por mês? Será que tem um limite saudável para isso? Fiquei preocupada agora.
Enfim, dar presentes a si mesmo por meio de compras faz mal a longo prazo? Melhora nosso humor, pelo menos? Pode gerar algum tipo de dependência? Obrigada e um beijo para o melhor trio da ciência brasileira. Obrigado você, Márcia. Né? Mas ó, só esclarecer, quem é da ciência aqui é o Altair, tá? Não, todos nós. Todos nós. A ciência é algo coletivo, é um bem coletivo. Eu sou só um assistente aqui, né? Para com isso, ok? Deixa de ser besta, deixa de ser bacana, não tem nada disso não. Altair, a ciência explica essa pergunta da nossa Márcia Ribeiro, Altair? Sim, a ciência e a publicidade, isso você não vai escapar, você também tem muito a contribuir com esse episódio em particular. A ciência, ela, mais do que explicar, a ciência provoca esse mal, Altair. Então, exatamente, por isso que boa parte da literatura deste episódio vem da área de marketing e publicidade, né? Fazer o quê? Obrigado pelo e-mail, é um e-mail muito legal, assim, né? Gostei bastante. E a pergunta é boa. Sim. Porque quando eu tava lendo essa pergunta da Márcia, né, pensando sobre ela, eu fiquei pensando que eu faço isso um pouco. Eu também. Então, isso que eu ia te perguntar, assim, pelo que eu conheço, o pouco que eu conheço da área de publicidade, de agência, enfim, dessas coisas, em geral tem essas coisas de concorrência, e aí quando você ganha uma concorrência, é um evento, né? Então, assim, tem um baita trabalho, um baita esforço, aí é recompensado, sei lá, que você conseguiu, tem uma comemoração, né? Fala, nossa, trabalhei tanto, agora consegui esse projeto, sei lá, aí vou me comprar um presente. Eu tenho isso, então, às vezes, sei lá, eu tenho que entregar um trabalho, um projeto, assim, aí chega, sei lá, sexta-feira, entreguei, poxa, então vou fazer alguma coisa, né? Aí se fazer alguma coisa em geral, por mim, assim, eu vou comer alguma coisa. Raramente eu compro algo por isso, eu não me dou esse tipo de presente. Mas geralmente eu vou comer algo, sabe? Eu sei lá, eu saio pra comer. Então temos isso em comum, Altair. Eu também me recompenso com alguma comida gostosa que eu tô com muita vontade de comer, mesmo que isso represente sair da dieta mais saudável do dia a dia. Com certeza. Não, com certeza. Eu vejo isso como um presente indulgente, assim, é importante, né? Dificilmente eu compro um objeto, assim, sabe? Porque em compra eu sou muito funcional, assim, sabe? Eu compro quando eu vou usar para alguma coisa, né? Então eu compro algum equipamento que eu vou usar para o trabalho, ou para o podcast, né? Ou para equipar alguma coisa que está faltando em casa. Muito funcional, eu confesso. Agora, comida, aí não. Aí sim. Eu sou bem indulgente, assim, sabe? Somos dois, somos iguaizinhos nisso. Eu compro, assim, às vezes eu tô precisando de alguma coisa, precisar mesmo, utilitariamente. Isso. Aí falar, agora é a hora, eu vou fazer um esforço e vou comprar isso. Eu tenho isso também. Por exemplo, imagina uma situação, pensando nesse exemplo aí da concorrência, assim, que deu errado, sabe? Pensa o contrário, que você se esforçou, mas não conseguiu, deu errado. Você compra coisas pra você também? Quando você fica triste, ou quando tá errado, assim... É mais difícil, mas eu já fiz isso também. Já pedi uma comida que eu tava afim pra compensar, sabe? Isso. Compensar aquela tristeza ou aquela frustração. Então, eu pessoalmente faço isso muito menos, assim, eu faço mais quando eu terminei algo, sabe? Eu também. Então, mas o e-mail da nossa ouvinte é mais voltada pra isso, tipo, tem alguma coisa que eu terminei, né, então, mas... Eu compro quando fiquei chateado ou faltou alguma coisa. Eu quero, vou fazer alguma coisinha por mim pra compensar. Bem como você comentou, né? Certo. E é o que a literatura mostra. Inclusive tem um nome. Que área que cunhou esse nome? A publicidade, obviamente. Né? Que chama Retail Therapy. Certo. Retail Therapy, né? Retail Therapy. Terapia da compra. Oh, meu Deus. Que cara de pau chamar isso de terapia, né? Pois é. Mas é um termo que existe na área, inclusive para buscar artigos. Né? Sei. Retail Therapy. Primeira coisa, não é terapia coisa nenhuma, tá? Não use isso se dar presentes por meio de compra. Óbvio. Por favor, né? Bom, nada impede que apareça um coach de Instagram querendo promover isso, né? Mas enfim. Então... Opa, eu acho que até já existe. Se aparecer, fuja. Tá bom? Não é terapia coisa nenhuma, não substitui nada. Mas é interessante a pergunta do nosso ouvinte. Mais uma vez, obrigado pelo e-mail, muito, muito legal. Tudo bem, você se sente bem, né? Então, pensa que você terminou alguma coisa e aí você vai comer um lamen, por exemplo. Poxa, né? Não como todo dia, fui lá, né? Comprei. Né? Aí você se sente bem, saí de casa, fiz alguma coisa, tal, né? Será que faz bem mesmo? Tem justificativa para isso? E parece que sim.
sabia? Assim, não como terapia, mas parece que é uma coisa que serve como uma autorregulação emocional, né? E tem uma teoria bem interessante disso, né? Tem uma survey, aqui no Brasil não tem uma survey tão extensiva, mas nos Estados Unidos tem, que mais ou menos por mês, 50% da população americana faz isso. Tipo, pelo menos um evento indulgente, se dar um presente por mês, pelo menos uma vez por mês. 50% da população. Pô, é bastante isso aí, então, aí. Imagina o volume de compras. Pensando que é um país, Estados Unidos. Nossa, é um modelo de negócio grande. Por isso que tem muitos artigos sobre isso. E aí o que os artigos mostram é que quando você faz isso de forma saudável, de fato melhora o seu humor. Sim. E a memória que você teve de se dar esse presente dura algum tempo depois, né? E aí o retail therapy, né, esse termo de busca de artigos, tem coisas bem interessantes, assim. Eles pesquisaram qual o principal gatilho para esse tipo de compra. Você comprar alguma coisa para se dar um presente, né? Qual que é o principal gatilho? A gente tem um Naruhodo 328 que é sobre gatilhos mentais, e a gente fala um pouquinho disso. O principal gatilho para essas compras, para esses presentes indulgentes, é situações que geram tristeza, estresse ou baixa autoestima. Mas não é algo patológico, tá? É uma coisa leve. Certo. Então imagina no seu trabalho, sei lá, não é nenhuma questão de assédio, mas aconteceu alguma coisa, tipo, as coisas deram errado, ou teve uma postergação de alguma coisa, ou o seu trabalho não foi aceito, algo assim. Vou fazer alguma coisa por mim mesmo, pra compensar. Então é uma situação de tristeza, estresse ou baixa autoestima, né? E aí tem uma coisa interessante, porque geralmente isso não é planejado. Pensa nas vezes que você fez isso, Ken, né? Então, hoje eu vou comer alguma coisa, né? Você pensa com você mesmo. Isso, em geral, não é planejado. É uma coisa de última hora que você se faz. Não é verdade? É uma coisa de última hora. Sim. E aí é uma coisa bem interessante da literatura, porque assim, o presente que você vai se dar, como você não planeja, ele é impulsivo, certo? É de última hora. Então, é uma compra impulsiva, mas ao mesmo tempo ela é intencional. Porque boa parte das compras impulsivas não são intencionais. Tipo, você tá passando na frente da loja, você viu uma coisa, você compra. Eu não entendo, mas eu imagino pessoas que são assim. Sabe aquelas pessoas que passam na frente de uma loja e nem pensa e compra alguma coisa? Sim, sim. Você conhece pessoas assim, né? Isso é um tipo de compra impulsiva e não intencional, sabe? Quando você tá nessa situação que você tá meio borocochô assim, você já tem uma intencionalidade. E aí você compra alguma coisa. Certo. Então, esse tipo de retail therapy é uma compra impulsiva, mas é intencional. Porque tem um objetivo, que é se animar, tá? Então, esse tipo de coisa impulsiva mais intencional é uma coisa chamada autorregulação. E existe uma teoria na psicologia social que chama teoria da autorregulação. Que é assim, um mecanismo compensatório. Então, aconteceu alguma coisa que deixou você meio pra baixo, né? Aconteceu bem uma coisa, aí você vai tentar compensar pra ter um certo tipo de controle. Assim, você não quer controlar o ambiente, você quer controlar o seu estado interno. Porque quem tá triste não é o ambiente, é você. Então o que você faz? Você opera no ambiente pra tentar mudar ou balancear o seu estado de humor. Isso que é a ideia da autorregulação, né? Então é um sistema de administração pessoal que envolve um processo de guiar os seus pensamentos para outros fins. Então, aconteceu alguma coisa, você está meio chateado ou desanimado, aí você guia o seu comportamento para outras coisas para mudar o seu estado interno. Então, é um comportamento impulsivo, mas ao mesmo tempo é intencional, tá? Entendi. E por que é importante deixar isso claro? Que é uma coisa impulsiva e ao mesmo tempo intencional. Porque quando é impulsivo, mas não intencional, tipo, você nem pensa e compra, aí é ligado a um comportamento disfuncional. Por isso que esse retail therapy é diferente, por exemplo, de você ser um comprador compulsivo. O comprador compulsivo, ele nem pensa. Não é intencional, ele só compra. Sim. Compra. Aí é uma coisa desadaptativa, tá? Certo. Então, a primeira coisa, né, pra quem tem esse hábito, né, de fazer essas compras pra si mesmo, se dar presentes, não é nenhum problema mental, tá? Longe disso, tudo bem. É uma autorregulação. E aí tem trabalhos bem interessantes que falam disso, né? Tem um artigo super interessante de 2011. Eles pegaram 69 pessoas, entrevistaram essas pessoas, e eles viram que 70% dessas 69, 70% delas, na última semana, na semana anterior à pesquisa, eles compraram um presente para si mesmos, né? E a justificativa, eles compraram porque eles estavam desanimados e queriam se animar. Eles compraram alguma coisa, uma coisa pequena,
pra eles, tá? Pode ter sido um jantar, pode ter sido um objeto, alguma coisa. Beleza. Então, 70% dessa amostra de 69 comprou algo e os 30% restantes não comprou. Beleza. E aí eles avaliaram o estado de humor, aplicaram várias escalas, né? E verificaram que essas pessoas que tinham comprado um presente pra si mesmas estavam com um nível de humor um pouco melhor. Esse 70% versus o 30%. Beleza. Aí o interessante desse trabalho é que eles acompanharam essas pessoas por mais 2 semanas. Então, 2 semanas depois, eles voltaram lá e entrevistaram elas de novo. As mesmas pessoas. Entendi. E mesmo depois de 2 semanas, esses 70% que compraram algo pra si mesmos, eles continuaram com um nível de humor um pouco melhor. Esse é um estudo, assim, bem correlacional, né? Porque tem que controlar para várias outras variáveis, porque cada pessoa tem a sua vida, Sim. né? Mas é um estudo de correlação interessante, assim. Esse estudo de 2011 tem um outro de 2014 que mostram, assim, num nível saudável, quando você faz uma compra impulsiva, mas intencional, porque tem um objetivo próximo, né? Que é a definição do Retail Therapy. Em geral, você se sente melhor. E essa memória positiva que você gerou, que você comeu uma comida boa, ou porque você comprou algo que você precisava e tal, se mantém por um tempo, né? Tipo, 1 ou 2 semanas, isso parece que te regula bem. Assim, melhora a sua autorregulação mesmo. Então, aquele tipo de pessoa que, por exemplo, sei lá, conseguiu alguma coisa, ou tá meio chateada porque algo aconteceu, e ao mesmo tempo ela se priva de dar um presente, talvez a autorregulação dela não seja tão boa. Assim, não tô chamando a pessoa de mão de vaca, tá? Isso é importante. Não tô dizendo que tem que ser uma regra. Toda vez que você tiver borocochô, compre alguma coisa. Não, porque não é uma terapia, tá? Sim. As pessoas que têm isso por hábito, se faz de vez em quando, não é um hábito ruim. Mal não faz. Mas assim, fazer aquele bem, beleza, também não é também. É só um comportamento da pessoa. E aí tem uma discussão muito interessante sobre isso, né? De novo, o povo do marketing, né? Eles mostram os resultados, fazem os experimentos bonitinho, né? Mas quando eles começam a fazer ciência, a coisa falha. Porque tem um povo disso que fica falando assim, não, de novo, é o uso selvagem do modelo evolutivo, assim, da seleção natural, né? Que eles falam assim, não, as pessoas fazem esse retail therapy, é uma coisa que é selecionada evolutivamente. Uma puta bobagem, porque homem da caverna comprava coisas? Tinha loja pra comprar? Claro que não, misericórdia, né? Não, tá? Não tem causa final pra isso, tá bom? Então assim, qual que é a causa final pra isso? Você comprar pra se animar, não tem causa final, não tem uma pressão seletiva evolutiva pra isso, tá? Porque a sociedade de mercado, ela é muito nova. Mas o que seria evolutivamente selecionado? A nossa intenção de se autorregular. Tá? Então, assim, indivíduos, organismos, né, humanos, pelo menos, quando acontece alguma coisa com você, e você fica meio chateado, ou triste, ou termina algo, você terminou um trabalho, tem esse senso de fechamento de um trabalho, te dá um alívio, sabe? Ou você tá chateado, ou te dá um alívio, né, um fechamento. E aí você quer fazer algo por si. Você quer dar uma compensada no seu humor, tá bom? Sei lá, 300 anos atrás, a pessoa podia fazer outra coisa. Podia fazer uma música, podia sair pra dar uma caminhada, podia fazer alguma coisa. Não é comprar. O comportamento de compra não é evolutivamente adaptativo. Muito pelo contrário, tá? Tem nada a ver. É só um display social presente nas nossas sociedades capitalistas industrializadas. Então, assim, comportamento de compra não tem pressão seletiva nenhuma, tá? É só causa eficiente. Não tem causa final nenhuma. Então, isso aqui é importante. Então todo esse povo de publicidade e marketing começa a usar teoria evolutiva, começa a fazer umas coisas selvagens, umas obscenidades, melhor não. Aí, assim, indo para um outro artigo interessante também, de 2014, esse artigo é muito bom. Esse artigo de 2014 é fantástico. Assim, é da JCR, a Journal of Consumer Research. É uma revista boa, eu gosto dos artigos deles, são bem feitos, né? Eles monitoraram, né, um cinema dentro de um shopping. Tem um shopping e tem um cinema lá dentro. E aí, tinham 2 filmes em cartaz. Tinha um filme triste, que era um filme muito triste, lá um drama, triste mesmo. E um outro filme que era uma comédia, assim, né? Beleza. A tecnologia foi ótima, assim, né? Eles pegaram as pessoas na saída do cinema, né? Pegaram uma amostra de cada filme, das pessoas saindo, e pediram pra elas, assim, responder os questionários. E aí eles começaram, tipo, meio que stalkearam essas pessoas. O que elas faziam no shopping depois do filme, né? Tá. Esse artigo mostra, de forma muito interessante, que, assim, eles stalkeavam mesmo as pessoas, né? Eles ficavam seguindo pra onde a pessoa ia, né? Quando a pessoa comprava alguma coisa, então, eu vi o filme, aí eu saí e fui comprar alguma coisa, sei lá, comprei uma camiseta, né? Aí eles pegavam a pessoa depois da compra e pedia pra responder questionário, entende?
Tá. Uma galera viu o filme. Algumas pessoas iam pra casa, mas tudo bem. Algumas compravam alguma coisa. Essas que compravam, eles puxavam pra fazer a pesquisa também. Então eles mediam antes, né, logo depois do filme e depois da compra. Aí eles verificavam, comparando esse momento pareado, né, entre logo depois do filme e logo depois da compra, que as pessoas que saíram do filme triste, quando elas compravam algo, a variação de humor delas foi maior do que quando era comédia. Olha que interessante, né? Então, inclusive fizeram uma pergunta aberta, perguntava assim, por que você comprou isso aí que você comprou? Muitas delas falavam pra eu me sentir melhor. Elas nem falavam que era por causa do filme, mas elas saíram meio tristes, assim, elas faziam alguma coisa pra se sentir melhor e comprava, né? Entendi. E aí, esse artigo é fantástico, eles colocam uma teoria pelo qual, né, os cinemas acabaram ficando dentro dos shoppings, gerou uma sinergia tão grande. Porque, dependendo do estado de humor eliciado pelo filme, aumenta a probabilidade da pessoa comprar pra se sentir melhor. Certo. Né? E já tá lá dentro mesmo. Né? Quando o cinema é na rua, a pessoa não ia comprar alguma coisa, era mais difícil. Mas já tá lá no shopping, passa na loja, é impulsivo mesmo, tem uma intenção, que é pra me sentir melhor. Aí a pessoa consome mais. Olha que beleza. Não é interessante? Olha, que beleza e que tragédia, né? Pois é, friamente calculado. Friamente calculado. Né? Eu acho fantástico, assim, uma teoria, é muito interessante essa sacada, assim. Não dá pra afirmar causalidade, né, óbvio. Assim, eu acredito pessoalmente que o fato de você colocar cinemas em shoppings e shoppings em cinemas, né, que você pode ver dos dois lados, é uma estratégia de negócio, claro, né, tipo, é meio que uma venda casada, né. Claro, assim, acho que o objetivo inicial você já vai lá comprar alguma coisa, você vai no cinema, ou você vai no cinema, você já compra alguma coisa, né? O que não se sabia é que, dependendo do tipo de filme, aumenta a probabilidade de comprar alguma coisa depois. Sobretudo se o filme é triste, né? Certo. Eu duvido que tenha isso sido pensado a priori, mas, né, é aquela coisa, né? A ciência do marketing sempre vem depois da aplicação. Exatamente. Muita coisa nasce na intuição. Isso. Ou até mesmo no acaso. No test and learn, que a gente chama, né? Testar e aprender. E aí depois se racionaliza e se teoriza, né, a coisa. Pra você descobrir que, na verdade, você tá fazendo um problema de saúde pública, sem perceber, na verdade. Pois é. Então, ou às vezes o motivo que você dá pra coisa não é um motivo real, é alguma outra coisa. Por isso que não é ciência, entendeu? Você vai catando cavaco com o tempo, né? É engraçado. Concordo. De toda forma, é uma evidência interessante, tá? É bem legal. Sim. Né? Sim. E aí a gente entra numa coisa interessante, né? Tecnicamente ainda estamos em pandemia, né? Mas foi muito mais forte 2 anos atrás, né? Esse mecanismo de compensatório, tem um artigo do final de 2022 muito interessante sobre Covid e viagens, né? De uma revista de turismo mesmo, né? Que, por conta das restrições, né? Claro, todo mundo sabe, né? Da Covid, o número de viagens diminuiu muito, inclusive foi um problema, né? Para as empresas de viagens e tal, né? Empresas aéreas e coisas do tipo. Sim. Né? E aí, a partir de final de 2021, 2022, a coisa começou a flexibilizar de novo e melhorar. Foi muito interessante porque é um estudo longitudinal, assim, acompanhando, né? Usuários, né? Pessoas que viajam. O número de viagens não aumentou gradativamente. Ele deu um pico. Ele deu um pico muito grande, né? No começo, assim, logo... É como se fosse a pressão de água mesmo, sabe? Você solta, como se fosse uma mola. Tanto é que teve muitos problemas de serviço, assim, né? Porque as empresas aéreas, por exemplo, ficavam 2 anos meio paradas. E aí começou a ter uma demanda muito grande. E aí a explicação é por uma teoria de autorregulação das pessoas mesmo. Isso tem a ver com o Naruhodo recente que a gente gravou, que é o 378. Por que avisos de perigo não são seguidos, né? Tem um pouco a ver com essa parte da discussão. Que começou a ter uma liberação maior, mas não quer dizer que a Covid acabou, né? Começou a ter uma liberação maior. Sim. Lembra daquela falácia do custo irrecuperável? Sim. Né? Eu já tive uma perda tão grande de ficar 2 anos sem viajar, que agora dane-se, eu vou de qualquer jeito. Né? É o exemplo que a gente falou naquele episódio, né? Cheguei até aqui à praia, mas tem tubarão na água, dane-se, não vai me morder. Aí eu entro mesmo assim, né? Sim. Então as pessoas se exponham muito mais ao risco, assim, né? Então esse artigo mostra que teve um boom de viagens e as pessoas eram muito mais resistentes a tomar medidas de segurança, né? Por conta dessa busca por autorregulação, né? Porque ela passou tanto tempo numa situação desfavorável que aí ela resolve compensar. E aí ela vai muito pro outro lado, né? E isso é muito interessante. Então, o comportamento antivacina, não antivacina, mas a hesitação vacinal é muito ligado a essa autorregulação das pessoas também,
Então, eu tô muito tempo restringido em casa, sei lá, não posso fazer o que eu quero, agora que eu posso, eu vou fazer tudo. E aí acaba exagerando. Sim. Sabe? Então é bem interessante esse movimento. A gente vê isso nas compras, mas se aplica a muitas outras situações também. Por exemplo, tava me lembrando aqui, na época em que eu fazia dietas, né? Que é uma coisa que eu não faço mais, mas já fiz muito, né? E aí, depois de um tempão fazendo dieta, tinha um dia que eu dava um foda-se. Tanto tempo fazendo dieta que hoje eu vou comer só porcaria, sabe assim? E chegava a passar mal, assim. Sim, é um pouco esse mecanismo, né? Tipo, aconteceu uma coisa chata comigo, agora eu vou me dar um presente. Essa coisa indulgente, né? Por isso que dieta restritiva é meio que esse retail therapy, só que de comida, sabe? Não funciona muito. Tem um pouquinho, né? No curto prazo funciona, mas a longo prazo, se você fizer isso sempre, comportamento restritivo não adianta. Sabe, você vai tentar compensar. Sim. Por isso que o ideal é você, comer de tudo, o problema é a quantidade, ser moderado, né? E fazer outras atividades, variar mais, enfim. E observar mais seu próprio comportamento, né? E aí a gente chega agora nessa parte do episódio, então para deixar a nossa ouvinte mais tranquila, fala assim, se de vez em quando você faz isso, terminei um projeto, quero me dar um presente porque, terminei, beleza. Vá no restaurante, coma as suas coisinhas, compre um presente, só não quebre o seu mês por causa disso também, né? Não compra, é uma coisa muito cara, né? Conta com bom senso. Se você fizer isso muitas vezes por mês, aí uma dica importante. É o que a gente falou agora há pouco. Tem que ser uma compra impulsiva mais intencional. Tudo bem, é uma compra impulsiva, mas ela tem que ter uma intencionalidade. Estou fazendo isso porque estou triste. Ou estou fazendo isso porque vão me dar um presente. É pontual, tá? Quando você começa a fazer isso muito, só vai ter a impulsividade e vai deixar de ser intencional. Vai ser só uma reação. Aí entra numa coisa desadaptativa. Aí tem que prestar atenção. E aí a gente entra no ponto da compra compulsiva. Compra compulsiva, então assim, deixando a nossa ouvinte tranquila, não é seu caso, tá? Não é isso. A compra compulsiva tem um nome, que é a oniomania. Oniomania. Oniomania, né? Primo irmão da cleptomania. Lembra da cleptomania? Né? Cleptomania é aquele hábito de roubar coisas, né? De furtar coisas, né? É parecido. É um termo cunhado em 1892, né, por um médico, né, que é o Valentin Magnam. Ele cunhou esse termo, a oniomania, e ele descrevia como uma degenerescência social. Era o nome que eles tratavam na época, né? E era visto como uma desordem de controle dos impulsos. Que tem um pouco a ver, né? É razoavelmente bem descrito, assim. Inclusive, em textos pré-psicanalíticos, o Bloiler, por exemplo, ele descrevia a oniomania, que era essa compulsão por compras, como algo muito presente no final do século XIX ainda, tá? Certo. E aí, como é que ele se caracteriza? Tem no DSM, né, como um transtorno mental? Não tem. Mas tem no CID, né? O CID é a Classificação Internacional de Doenças. Tem no CID isso? Tem. A Classificação Internacional de Doenças tem um distúrbio de compra compulsiva. E aí tem algumas características. Em geral, esse distúrbio de compra compulsiva é gerado por sensações negativas. Então a pessoa está se sentindo mal. Gerada por problemas pessoais e aí acaba acarretando, né? Problemas pessoais e financeiros. Aí é quando a pessoa não consegue evitar, assim. Aí é grave mesmo. Tem alguns estudos de prevalência que mais ou menos 2% da população é suscetível a ter a oniomania. Parece pouco, mas é muita gente. Pensando em quantidade absoluta, é bastante gente. E tem 9 vezes mais mulheres do que homens, nesse caso, tá? Nesse tipo. Mas então a pergunta da nossa ouvinte, né, questionando se há algum perigo no longo prazo de viciar, entre aspas, né? Ele é real, então? Então, quando é uma compra impulsiva mais focada num objetivo próximo, não. Né? O problema é quando é compra pela compra. Aí, quando se perde a intencionalidade e fica só a impulsividade, aí vira outra coisa. Você não tá se dando presente. Você tá lidando com alguma culpa. Ou com algum pensamento, algum pensamento obsessivo. Né? Entendi. O distúrbio de compra compulsivo, ele não é igual ao toque e à mania. Tá? Que aí é um outro quadro. Mas tem um pouco a ver. Mas não é igual. Tá? A etiologia é um pouquinho diferente. Tem pouca pesquisa ainda especificamente sobre isso. Mas... A característica, já tem alguns estudos de causa formal sobre isso, né? Que parece que o principal neurotransmissor relacionado com compra compulsiva,
que também é ligado a jogo compulsivo e outros padrões, né, de comportamento compulsivo, é a serotonina. Tanto é que pessoas que recebem o diagnóstico de compra compulsiva, né, são compradores compulsivos. Um tratamento é tomar antidepressivo serotoninérgico mais terapia. Aqui no Brasil tem um grupo, mas nos Estados Unidos é muito comum, grupos de compradores anônimos. Igual os alcoólicos anônimos, sabe? Grupos que você divide, contato, enfim, né? Certo. E esses grupos parece que tem uma eficácia boa, né? Até. E essa compulsão por compras, ela se aproxima da compulsão por comida? Um pouco, mas é diferente, porque assim, o comportamento alimentar, você vai e come, ele é mais direto. O comportamento de compra, ele é mais ritualizado, ele tem mais fases. E aí, dependendo da característica da pessoa, a pessoa tem uma fixação maior em uma das fases. Então assim, Entendi. Falando do distúrbio de compra compulsivo, ele tem 4 fases, que é basicamente as fases da compra, tá? Só que aí é bem mais exacerbado. Tem a fase da antecipação, a fase da preparação, a fase da compra e a fase do gasto. Então, antecipação, preparação, compra e gasto. O que é antecipação? Tipo, uma pessoa normal, tá? Uma pessoa comum, quem? O que seria antecipação? Eu preciso de um computador novo. Então você percebe que você vai precisar comprar, sabe? Tem uma coisa pifando. Então, certo. Essa é a antecipação, tá? A preparação é quando você está buscando o produto. Então, por exemplo, meu celular tá muito ruim, né? Ele tá falhando muito. É antecipação. Uhum. Aí chega uma hora, poxa, agora já tá ruim demais. Aí você vai pra preparação, você vai começar a pesquisar. Uhum. Entra em sites, pergunta pra pessoas, enfim, preparação. Aí tem a compra. O que seria a compra? Você sair de casa e ir na loja, ou você entrar no site e comprar mesmo. E aí tem o gasto. O gasto é quando você aperta lá, ok, bota o cartão, comprou. Essa parte final, tá? Em geral, as pessoas que têm um comportamento de compra comum, ela tem as 4 fases, e em geral você não gasta muito tempo em cada uma. É isso. Quando a pessoa tem o distúrbio de compra compulsivo, dependendo do tipo de distúrbio, ela é mais focada em uma das partes. Então, por exemplo, tem pessoas muito focadas na antecipação. Então, ela passa muito tempo do dia pensando em coisas que ela precisa comprar. Ela nem compra, mas ela fica na fritação. Entendi. Sabe? Fritação, do que tá faltando e tal. Só que assim, tem pessoas que são mais preocupadas mesmo. Não é esse caso, sabe? É a pessoa que gasta 12 horas por dia fritando. E ela deixa de fazer outras coisas. Não é você que é noiado, não é isso. Tá bom? Não é isso. É realmente um problema, tá? A pessoa não consegue evitar, virou uma obsessão na cabeça dela mesmo, tá? É uma coisa mais forte. Então, imagine uma pessoa que sempre tá pensando, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo, mas não passa disso. Só fica nessa fritação, tá? Certo. Aí tem um outro ponto de fixação que é na preparação. Sabe aquela pessoa que precisa comprar um negócio e ela fica semanas, às vezes meses, pesquisando, sabe? E ela gasta horas do dia pesquisando compras. Sabe? Então, tipo, comprar um celular novo é um evento que leva 6 meses, né? Sim. E, de novo, pode levar 6 meses. Até para uma pessoa comum, pode levar 6 meses, né? Às vezes você tem pouco dinheiro, sabe? Às vezes você tem que pesquisar mais. Eu não quero patologizar coisas que não é isso, tá? É o caso grave. A pessoa tem o dinheiro, ela tem a condição, mas a fixação dela é ficar buscando. Então ela fica o tempo buscando. Tanto é que essa coisa, né? Tem pessoas que fazem limonada do limão, sabe? Tem pessoas que têm uma alta tendência a ser um comprador compulsivo, só que ela não é o comprador compulsivo, ela para na fase da preparação. Então ela é um comprador compulsivo, só que ela não chega a comprar. A fixação dela tá em procurar. Então ela fica procurando. Tipo, a aventura da vida dela é ir na Leroy Merlin e ficar o dia inteiro, sabe? O cara vai fazer um safari, sabe? Dentro da Leroy Merlin, sabe? Ficar vendo as ferramentas, os negócios, fica o dia inteiro nisso, né? Muitas dessas pessoas, inclusive é um trabalho pequeno, é um N pequeno, assim, é descritivo, americano, que mostra, sabe canais do YouTube que a pessoa faz review de coisas? Sim, né? sim. Em geral, essas pessoas têm uma tendência um pouquinho maior a ter um comportamento ligado à compra compulsiva. Mas ela para nessa fase da preparação. Entendi. Ela gosta de ficar procurando. E aí vira um modo de vida, né? Vira um negócio, sabe? Então, por exemplo, você gosta muito de ferramentas. Aí você passa dias pesquisando ferramentas. Por que não transformar isso num conteúdo, não é verdade? Sim. Porque eu preciso de uma furadeira nova. Você viu todas? Me fala qual que você acha melhor. Não é interessante? Né? Aí você transforma... o limão vira limonada, tá? Aí tem essa parte da compra mesmo, né? Que aí é o evento de compra. Então tem pessoas que se fixam na compra. Então, o que dá satisfação pra ela é ir na loja. Sabe aquelas pessoas... Eu pessoalmente passo mal com isso, eu me sinto muito mal. Sabe quando você vai na loja de roupa
e a pessoa manda o vendedor, a vendedora descer o armário inteiro de roupas e não compra nada. Sim. Sabe isso? Experimenta 27 coisas, vai embora. Uhum. Isso me dá um comichão. Eu confesso, eu me sinto mal com isso. Eu sinto muita vergonha ali, assim. E isso é uma parte também da compra compulsiva. Tá. Sabe, a pessoa... De novo, o fenômeno da compra compulsiva não é só você gastar todo o seu dinheiro em roupa. São essas fases também. Tem outros níveis. E aí tem o fenômeno principal do gasto. Tem pessoas que têm satisfação em gastar dinheiro. Então a pessoa passa por todas essas fases de antecipar, preparar, da compra. Mas a satisfação dela é quando ela gasta o dinheiro. Gastei o dinheiro, teve uma satisfação porque comprou algo. Veio algo. Certo. Tá? Uhum. Então, quando que isso deixa de ser uma satisfação e vira um problema? Né? Vira uma questão ligada ao CID. Quando você compra coisa... Então, por exemplo, eu tô antecipando, né? Eu fico procurando coisas que eu quero comprar. Só que, ao invés disso me ajudar ou me aliviar, isso me gera ansiedade. Quando isso começa a me gerar uma ansiedade, ou eu gasto muitas horas, ou eu deixo de fazer outra coisa, ou eu uso isso pra procrastinar, aí é um problema. Quando eu fico buscando produtos, mas eu nunca consigo escolher, e aí eu começo a ficar angustiado porque eu não encontro, né, as coisas, também é um problema, eu fico travado nisso. Quando eu saio de casa pra comprar alguma coisa, e eu volto pra casa sem comprar nada e fico triste, porque não consegui comprar, é um outro problema. Ou quando eu só sinto satisfação quando eu gasto o dinheiro, e eu não tenho mais dinheiro pra gastar, é outro problema. Então, quando o resultado desses 4 processos gera uma desadaptação, ou uma tristeza, ou uma ineficiência, aí é um caso de distúrbio de compra compulsivo. Então, respondendo a sua pergunta, essa longa explicação, é diferente do comportamento alimentar, né? É diferente da compulsão alimentar. Sim. Porque a compulsão alimentar é só comer para dar conta de algo. A compra compulsiva tem mais níveis e tem mais facetas, tá? Sim. Mas o resultado final é sempre uma angústia, é sempre uma ansiedade, é sempre alguma coisa que eu não consigo dar conta, eu faço e parece que não adiantou nada, e aí você entra nesse ciclo. Você não consegue deixar de fazer, já viu. Uhum. E aí, é que assim, é melhor agora usar os termos em inglês, porque tem diferença. Em português não tem. Em português a gente usa compra. Em inglês tem 2 termos que é interessante, que é o buying e o shopping. É diferente. Tá. To buy e to shop. O buy é comprar mesmo. Então, eu preciso de uma chave de fenda. Eu vou lá, compro e volto. Isso é o buy. O shopping é o processo de ir comprar. É eu escolher a loja, eu ir lá, sabe? Tem um outro movimento. Não é qualquer chave de fenda, não é em qualquer lugar, tá? Uhum. Então, o buy é ligado à compra. O shopping é ligado à busca mesmo, tá? Certo. E são processos diferentes também, tá? Então, tem pessoas que têm distúrbios de buying, que elas querem comprar muito, então elas compram coisas sem nem pensar o que tá comprando. Então, vai comprar uma camiseta, compra 10 e não usa nenhuma. Aí você vê o armário da pessoa, tá cheio de camisetas com etiqueta ainda. Isso é o distúrbio do buying. Mas tem o distúrbio do shopping, que é o processo de busca. Ir na loja, ficar namorando. Só que aí perde semanas fazendo isso. E aí deixa de fazer outras coisas, né? Aí vira um problema social. Então tem o buying, o shopping e o spending. Tem pessoas que gostam do gasto, né? É gastar dinheiro mesmo. Então é um outro distúrbio. E aí, pra fechar, quais são os problemas gerados pelo distúrbio de compra compulsiva? Além de questões financeiras, né? Gera uma preocupação excessiva. A pessoa fica muito preocupada com essas coisas de compra, e aí atrapalha a vida dela. Gera depois uma tendência ao comportamento depressivo, e gera um pensamento recorrente de uma eterna insatisfação. É muito ligado ao vício, né? Então, com o tempo, a pessoa deixa de comprar as coisas porque dá prazer, e passa a comprar as coisas para evitar um desprazer. E aí você vê que é tudo zoado. Né? Uhum. Então tem muito a ver com o nosso episódio duplo sobre alcoolismo, né? Que no começo o álcool parece bom, mas depois você toma álcool para evitar o desprazer de não estar tomando. Veja que é um fenômeno bem complexo, né? Assim, envolve várias coisas. O comportamento de compra compulsivo tem muito mais a ver com o jogo compulsivo. E a gente tem até um Naruhodo mais antigo, que é sobre o NoFap September, que a gente fala do papel da masturbação. Sim. E a masturbação excessiva tem a ver com jogo, não tem tanto a ver com vício em droga. É uma questão mais ligada ao jogo mesmo. E parece que a compra compulsiva também. É bem interessante. Mas, de novo, não estou colocando a nossa ouvinte, coitada, né, nessa caixa, tá? A pergunta dela é muito boa. É a terapia, retail therapy, de forma normal, sem nenhum problema. Mas é uma boa oportunidade de falar dessas características também, tá? Sim. Então, se, por exemplo, você estiver sentindo que você compra mais para dar conta de algo e não para resolver um problema funcional da sua vida,
Ou você gasta muito tempo procurando, ao invés de fazer outras coisas, você passa muito tempo procrastinando em compra ou busca ou algo do tipo, isso gera uma sensação de autoeficácia baixa. E aí é um sinal de que você tem que procurar alguma terapia, alguma ajuda, né? Ou falar com alguém sobre isso. Tá? Perguntar pra alguém, você acha que eu gasto muito tempo pensando em comprar? É importante ter esse feedback, sabe? Sim. Pega um amigo próximo. Você acha que eu gasto muito tempo comprando? Né? Às vezes você não gasta tanto dinheiro, mas se você começa a ter essa dúvida, pergunte pros outros. Preste atenção nisso, né? Começa a monitorar o tempo que você passa no celular, por exemplo, em sites de compra ou no computador, né? E faça essa autoobservação. É isso que eu ia perguntar. Aquelas ferramentas, então, que, por exemplo, medem quanto tempo você gasta em cada aplicativo. Ajuda muito. Tem essa funcionalidade aí. Sim. Assim, começa a prestar atenção. Quanto tempo do seu dia você gasta com isso? Do mesmo jeito, né? Quanto tempo por dia você gasta no TikTok? Muitas pessoas que ficam no TikTok o dia inteiro não prestam atenção. Se o cara começar a olhar um monitor do celular e ver que passa 6 horas por dia no TikTok, temos que ver alguma coisa, né? Muito tempo. Sim. Tá? Então, esses aplicativos têm muito uso, sim. Tá? Então, assim, espero que a nossa ouvinte que mandou esse belo e-mail, a Márcia, tenha sentido que sua resposta foi respondida a contento. Para quem tiver interesse, for da área de marketing, publicidade e tal, primeiro, não sei porque vocês estão nessa área, mas, bom, eu sei, é porque dá dinheiro ainda, tá? Mas a literatura é extensiva e é interessante, né? Tem muitas coisas legais para serem lidas. E cuidado com isso, tá? Não transforme compra em terapia, né? E tenta não alimentar isso. É bom dar presentes para si mesmo, é bom. Sim. Mas às vezes o presente pode ser um passeio, pode ser andar mesmo, né? Vou dar uma volta, tomar um café. Não necessariamente gastar dinheiro com isso. Isso, ou gastar com pouco, né? Assim, eu e quem vai concordar comigo que comer é muito melhor, né? Um jantar legal. Mas não tenha dúvida. Um grude bacana é bem melhor que qualquer sapato, camisa, sei lá, né? Então, recomendo, assim, se for comprar um presente para você mesmo, come uma comida boa, né? Assim, a sua comida de preferência. Certo, quem? Tá certo, então, Thaís. Espero que a Márcia consiga controlar aí seu ímpeto de comprar, mas não deixe de se presentear com moderação, não é isso, Exatamente, Thaís? exatamente. É isso aí. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.